Olá, eu sou a doutora Renata Vargas. Esse vídeo, ele é para falar sobre a licença maternidade. Então, a primeira parte dele é bem voltada para os meus pacientes, são orientações mais operacionais mesmo, sobre o nosso trajeto terapêutico pelos próximos meses. Mas eu resolvi me delongar um pouco mais em relação ao assunto, porque é algo delicado, e especialmente para outras mulheres que vivenciam a situação de serem autônomas, especialmente também para as minhas colegas que são médicas e que eu sei que tem uma série de questões que misturam o nosso profissional e o nosso pessoal quando a gente pensa nesse afastamento do trabalho por um tempo para a gente cuidar da nossa família. Vai ser um vídeo com dupla finalidade. Quem tiver curiosidade vai chegando até o final da gravação, porque vão ter algumas conversas bem mais pessoais em relação a isso. Mas para os meus pacientes eu peço que pelo menos assistam os primeiros minutos, porque a gente vai ter aqui as dicas práticas. Primeiramente, até explicando, né? Estou montando aqui uma parafernália para falar sobre esse assunto, é porque eu realmente dou muita importância para esse trabalho que a gente faz em conjunto. Eu com vocês que são pacientes, com as famílias que estão acompanhando. Então, não é uma coisinha tão simples igual algumas pessoas gostam de passar por aí. E eu acho que não é só uma visão individual minha em relação a isso. Eu acho que qualquer profissional que é ético, e especialmente nessas relações do profissional com o cliente ou com o paciente na frente, a gente precisa ter esse tipo de preocupação. Já explicando, né, por que que tem esse show todo montado para falar de uma licença maternidade? Porque é importante, isso faz parte da nossa relação médico-paciente. Eu trabalho com uma área extremamente delicada, que é a saúde mental. Então eu sei que as nossas consultas, elas envolvem o paciente se despir de inúmeras camadas de proteção de sofrimento. Então, a maioria de vocês que são meus pacientes, eu sei que no momento da primeira consulta, especialmente, às vezes chega um pouquinho mais arredio, vai se abrindo aos poucos. Outros já estão aí nessa jornada comigo há mais tempo. E a gente vai fazendo esses movimentos de aprofundamento nas questões que precisam ser trabalhadas, a fim de obtermos o resultado, que é uma forma de viver mais leve, mais qualidade de vida, saúde mental, dependendo do transtorno, uma estabilidade por tempo prolongado, dependendo do transtorno, um tratamento efetivo. Então, não são simplesmente consultas, né? A gente está lidando ali com uma construção de vida e eu, uma pessoa de fora, preciso ir ali mexendo em algumas questões, trazendo algumas coisas à tona. Às vezes vocês chegam na consulta, falam que está tudo bem, eu preciso plantar umas minhoquinhas na cabeça para reflexões. Essa é uma preocupação minha em relação à condução dos meus casos e esse afastamento que eu vou precisar ter para cuidar do meu segundo filho. E também continuar cuidando do primeiro, continuar cuidando de casa, continuar com a minha vida com o meu marido. Eu já tenho falado com todos os pacientes em relação a esse afastamento, de quando mais ou menos seria e por quanto tempo mais ou menos seria. A meu ver, nós já estamos em agosto, então todo mundo que está em dia com a consulta já está sabendo que eu estou gestante, eu não escondi isso dos meus pacientes. E os pacientes que vieram mais recente, nos últimos meses, já estão até sabendo quando mais ou menos eu vou sair de licença maternidade. Eu sei que existem algumas pessoas que se atrapalham aí no tempo de consulta, ou que às vezes no meio do caminho conseguem receitas e remédios por outras vias. Então, eu acho que é importante para vocês ficarem bem atentos a esse vídeo também. Por mais que eu fale isso dentro do consultório, como a gente já falou uma série de outras coisas, eu sei que as pessoas também podem esquecer alguns detalhes, então eu acho importante trazer isso em forma de vídeo, mas a gente também vai mandar em forma escrita para vocês. E também super compreendo que tem gente que vai receber esse vídeo aqui e não vai nem saber, porque às vezes já abandonou o tratamento, enfim, gente, segue a vida de vocês, cada um com as suas escolhas. Mas eu quero fazer tudo o mais explicado possível para ninguém ficar com aquela sensação de estar perdido no universo, abandonado, tipo aqueles dois astronautas que estão perdidos no espaço. Não sei se vocês viram isso. Gente, história triste. O povo foi para passar uns dias no espaço, estão perdido lá. Eu não quero essa sensação para os meus pacientes.
Eu quero vocês com o máximo de previsibilidade possível dos próximos passos, beleza? Primeiramente, vamos falar sobre os pacientes que estão estáveis. A gente tem algumas pessoas que chegam nesse patamar aí do tratamento, que por vezes tem alguma doença que é um pouco mais chatinha de trabalhar ou que tem algum transtorno crônico e que precisa do uso da medicação contínua, mas são pessoas que, em geral, estão bem. Para esses pacientes, a orientação que eu estou dando. Quem quiser ainda passar por consulta comigo agora, até a primeira semana de setembro, basta entrar em contato conosco via WhatsApp. A gente vai agendar as consultas. A gente vai fazer aqui o milagre da multiplicação de horário, porque também é uma reta meio complicada para mim de agenda, mas a gente vai conseguir colocar todo mundo de uma forma ou de outra, seja presencial, seja online, para eu conversar, confirmar se estão estáveis mesmo, né? A gente precisa fazer essa avaliação. E esses pacientes que estiverem estáveis, eu vou dar a receita pelo intervalo que vai ser a minha licença maternidade planejada, se tudo der certo. Eu vou dar as receitas para esse período. Vocês, em teoria, estão tranquilos. Para os pacientes que estão instáveis, de doenças que estão mais agudizadas, pacientes que fizeram crise recente, pacientes que não estão dando certo com as medicações, com o esquema, ou pacientes que têm patologias que demandam uma atenção muito pormenorizada, esses pacientes eu já venho conversando com vocês, são pessoas que eu vejo com intervalo menor, então todos vocês estão teoricamente orientados. Esses precisarão passar por outros profissionais nesse intervalo de tempo. Por mais que eu vá passar só 3 ou 4 meses de licença maternidade, é um intervalo muito grande para paciente que não está bem. Então, vocês precisam de um acompanhamento com uma frequência maior, com intervalos menores. E não dá para ficar confiando e apenas aguardando quando eu vou voltar, porque isso impacta na saúde de vida de vocês. E eu não quero que isso aconteça. Alguns pacientes específicos eu já fiz o encaminhamento para colegas, até para vocês terem esse tempo de fazer a vinculação com uma nova pessoa, para eu também conseguir conversar com os colegas em relação ao caso de vocês, passar o caso clínico, essas coisas assim, fazer um resumo da história. Então, pacientes muito instáveis, não dá para vocês me esperarem voltar, tá? Eu até agradeço demais, meu ego fica super massageado quando alguém fala que não vai confiar em mais ninguém e tal. Mas, gente, não é hora para isso. A gente tem que ser egoísta. Tem que ser egoísta. Vocês têm que pensar na saúde de vocês. Vocês não vão esperar eu voltar ao meu normal para atender vocês. Vocês vão estar com outro profissional qualificado para fazer esse acompanhamento. E eu reforço, consulta psiquiátrica não é repetir receita. Em geral não é, né? A consulta, ela visa fazer ajustes mínimos ali de como que o paciente está. Às vezes a gente precisa de ajuste para mais ou para menos da dose de alguma medicação, precisa colocar ou tirar alguma coisa, precisa acertar alguma vivência que essa pessoa está tendo na vida dela, auxiliar no gerenciamento de um estresse, auxiliar para quem está entrando no uso de substância, a gente já tirar a pessoa disso. Então, as consultas, elas têm finalidades múltiplas. Não é simplesmente pegar um papel e escrever o nome de uma medicação e carimbar. Por isso que vocês estão sendo encaminhados para outros profissionais. Eu, nessa reta final, agora eu estava com 2 pacientes gestantes também, e eu acho que eram só as duas, ninguém mais me apareceu grávida. Essas duas também já foram orientadas a buscar outros profissionais, porque o acompanhamento de gestante, ele tende a ser em intervalos menores de tempo, ele tende a necessitar que o médico tenha uma disponibilidade para escutar essa paciente maior, coisa que eu também já não estou tendo já um pouquinho mais de tempo do que agora. Então, mais ou menos desde junho, eu tenho passado esses pacientes, bandeirinha laranja e vermelha, para outros colegas, tá?
Então, são basicamente essas duas classes de paciente. Ainda tem uma terceira classe que é o pessoal novato que está chegando para mim. E esses eu tenho conversado pessoalmente, inclusive pelo WhatsApp. A maior parte de vocês eu consegui conversar pessoalmente. Agradeço novamente a confiança, o desejo de agendarem comigo, mas eu estou abrindo o jogo com todos que estão entrando em contato para a primeira consulta. Talvez eu consiga fazer uma ou no máximo duas consultas, mas a gente está num período de tempo muito apertadinho. Eu ainda tenho um mês de atendimento só e é um período curto realmente. Contando que tudo dê certo e flua, ok. Ainda dá para dar uma, duas consultas e depois a pessoa ainda acompanhar com outro profissional. Mas dependendo da pessoa, eu compreendo super, que prefira começar o tratamento com outro profissional, porque já vai ter esse momento de desnudamento, de conversar muita coisa, e eu sei que nem sempre isso é bacana ficar repetindo, né? Você passa num, fala tudo, aí vai no outro, tem que repetir tudo de novo. E essas orientações eu tenho feito via WhatsApp. Então, a maioria das pessoas que estão entrando em contato para ser a primeira consulta, tá até meio demorado para eu responder, porque tá demandando de mim mesmo. O Thelma às vezes responde uma coisa ou outra, mas a maior parte do tempo sou eu que estou respondendo vocês para explicar essa peculiaridade desse momento que a gente está. É lógico que eu queria atender todo mundo, mas eu realmente não posso pensar em termos só do meu ego, de atender alguém e ajudar alguém, não posso pensar só em termo financeiro de eu receber essas consultas, eu tenho que pensar no bem-estar de vocês. Então, esses são os principais grupos de paciente que eu tenho nesse momento e essas são as principais orientações para vocês de acompanhamento. No nosso texto escrito, que vai junto com o link desse vídeo, eu vou mandar as sugestões de alguns médicos que eu conheço e que podem seguir o acompanhamento de vocês. Em relação a isso, também quero colocar aqui algumas ressalvas e pontos, tá? Primeiramente, é óbvio que eu não me responsabilizo pelo atendimento de outra pessoa, né? Ninguém se responsabiliza pelo atendimento de ninguém. Se você for no médico e ele resolver mudar toda a sua conduta, é conduta dele. Cada profissional sabe o que faz, cada profissional é ciente das suas obrigações perante um paciente, então eu não tenho responsabilidade em cima disso. Segundo ponto, o fato de serem indicações minhas não significa a obrigatoriedade de nenhum de vocês seguir tratamento com essas pessoas. Vocês são 100% livres para procurar quem vocês quiserem, tá? Qualquer médico da preferência de vocês. Mais uma vez, eu gosto de mandar essa listinha porque, querendo ou não, eu ainda tenho esse perfil meio cuidadorazinha dos pacientes, né? Sei que nem sempre isso é a melhor postura para a gente ter como médico, mas tem hora que fala mais alto. E eu prefiro não deixar vocês perdidos e sem saber nem onde procurar por um profissional para seguir o acompanhamento de vocês. Então fiquem à vontade, se quiserem escolher qualquer outro tipo de médico pelo plano de vocês, ou que é a indicação de outro familiar, de outro amigo, à vontade. Isso aqui é só uma sugestão, a lista é só uma sugestão. Aproveitando que eu já falei a questão de plano, como vocês sabem, eu só atendo particular, mas eu sei que tem alguns colegas meus que atendem alguns planos de saúde. Não sei quem atende qual plano, não sei quais são disponibilidades de agenda, não sei onde atende, porque, ok, eu cuido até um certo ponto. Daí pra frente, eu sou tipo mãe de adolescente, entendeu? A gente cuida até um certo ponto, daí pra frente tem que vir a autonomia de vocês. Entrarem em contato com as secretárias dos profissionais ou com os próprios profissionais. Fazer essa pesquisa de quem atende plano, onde atende plano, como que é a agenda. E também em relação a valores. Sei que na nossa área, a maior parte ainda dos profissionais tem mais disponibilidade em particular. E, novamente, eu não me responsabilizo e não tenho nem noção do valor que meus colegas estão cobrando atualmente. Os profissionais que eu coloquei na lista foi simplesmente porque são pessoas que eu conheço e que eu confio no trabalho deles. Então, façam a pesquisa de vocês, revejam condições de pagamento, é um outro universo, não façam confusão de como funciona com o meu consultório no consultório dos meus colegas, beleza? Algumas pessoas me fizeram a provocativa proposta de, ah, não, doutora, mas qualquer coisa eu entro em contato e você só me manda uma receita. Impossível, tá, galera? Impossível. Vamos reforçar aqui uma coisa que é uma regra básica dentro da medicina.
A emissão de receita, de prescrição de medicamento, de indicação terapêutica, de qualquer outra coisa, qualquer outra ação dentro do ato médico, só ocorre mediante consulta, e a consulta só ocorre mediante disponibilidade do profissional e mediante pagamento de honorário. Então, no meu período de puerpério, eu realmente não estarei atendendo. É impossível executar qualquer consulta nesse intervalo. Não dá também para falar assim: "Ah, eu vou depositar um dinheiro na sua conta e você me manda uma receita". Tentador, gostaria de fazer isso, mas a ética não deixa. Então não vai rolar, tá? Prescrição de medicamento, de qualquer outro tipo de terapêutica, é só mediante consulta e eu não estarei fazendo consultas. Ai, é maldade, é não sei o quê, não é maldade não, gente, isso é responsabilidade ética. Em relação a: "Ah, eu quero tirar uma dúvida enquanto você está de atestado", ou se não: "Ah, eu perdi uma receita", vai ter que procurar outro profissional e resolver tudo isso. E aqui eu vou dar, assim, uma coisa muito básica para vocês. Por regra ética, isso é básico. Geralmente, eu tento ser boazinha, entender o lado de todo mundo, mas durante a minha licença maternidade, obedecendo inclusive o que eu oriento para vocês, eu vou trancar o meu aplicativo que eu tenho acesso aos prontuários, tá? Aos prontuários. E eu também não vou pagar a minha assinatura eletrônica, então eu não estarei prescrevendo nada para ninguém, nem para mim mesma, e eu não terei acesso aos prontuários de vocês, tá? Então não adianta: "Ai, faz a boazinha, eu perdi uma receita que você me deu em agosto, eu deixei vencer, eu perdi, meu cachorro comeu, fez xixi nela". Sinto muito, você vai ter que procurar outro profissional, pagar outra consulta e se responsabilizar pelo ato de ter perdido uma receita, que é algo extremamente grave, tá, que acontece com uma certa frequência e será tema de outro vídeo, de outras orientações mais para frente também. Então, basicamente, nesse intervalo que eu tiver de licença maternidade, que eu acho que vai durar entre setembro e dezembro de 2024, nesse período, esqueçam Renata médica dentro de consultório, tá? Nada daquilo que eu costumo fazer no geral eu vou conseguir fazer e não vou ter possibilidades disso, certinho? Acho que em termos de orientações mais direcionadas, mais pontuais para os meus pacientes, abordei tudo que era importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem no WhatsApp, que eu ou o Telmo vamos resolver para vocês. Quem quiser já agendar consulta também entre em contato. E lembrando, a gente vai fazer a mágica da multiplicação das datas e horários de atendimento, mas eu também não passo dos meus limites, tá bom? Quem é paciente meu já está acostumado com isso, mas agora mais do que nunca, buchudinha que estou, aí que eu respeito mesmo esse tipo de orientação do meu limite. Não adianta me falar que é para eu atender vocês 9 horas da noite, porque não tinha outro horário na sexta-feira. Gente, eu já vou estar nanando, entendeu? Eu já vou estar na minha cama dormindo. Então, dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações físicas e mentais, eu vou ampliar os horários de atendimento, até em relação ao do que eu estou atendendo agora, mas com limitação. Eu não vou deixar as minhas consultas de rotina para atender vocês, eu não vou deixar de dormir para atender vocês, eu não vou deixar de comer para atender vocês, tá? Então, já até conversei com o Theo e com a minha mãe, né, que é a rede de apoio com o meu filho, o meu primogênito. Se a gente precisar abrir até atendimento final de semana, mais para frente a gente vê sobre isso, mas sempre dentro de limitações. Belezinha? Então é isso aí, qualquer outra coisa, mandem no WhatsApp. Agora eu quero entrar numa segunda parte desse vídeo, que é para discutir essa questão do quanto é difícil a gente, como mulher autônoma, e em especial, vou falar da minha área que é medicina, mas eu acho que pode servir aí para outras, essa decisão de afastamento da nossa fonte de renda, essa decisão de afastamento de pessoas que confiam no nosso serviço, e essa decisão de afastamento para autocuidados e para cuidados de um serzinho, de um filho, né? Não é fácil, gente. Ai, mas não é fácil de jeito nenhum. Licença maternidade é por um bom motivo, né? Não é uma licença, geralmente, quando dá tudo certo, né?
Não é uma licença por doença, não é uma licença para nada disso, é uma vida nova que está chegando na nossa família, mas é uma decisão extremamente difícil. Algo que eu sei que impacta muitas mulheres, mas muitas mesmo, é a questão financeira. Então, principalmente para a gente que é autônoma, a fonte de renda é essa. A fonte de renda vem do nosso trabalho. Enquanto eu estou trabalhando, eu gero fonte de renda. Se eu paro de trabalhar, eu não gero fonte de renda e alguns gastos a gente continua tendo. E é algo extremamente delicado. Não sou a pessoa mais organizada do mundo em termos financeiros para dar orientações em relação a isso, mas é algo que precisa ser pensado como um planejamento de gestação. Então, se você é mulher autônoma, pretende engravidar, tem que ser conversado e organizado essa questão, porque é um fator de estresse para a gente. Se eu fosse falar assim só por mim, só pela minha essência, eu queria tirar pelo menos um ano de licença maternidade, ficar com o filho um ano cuidando deles. E não é possível, né? Não dentro da minha realidade financeira. Então, essa preocupação com a parte financeira, ela é delicada, ela é importante, ela precisa ser pensada e validada para mulheres que são autônomas. A outra preocupação é tudo isso que eu falei nos últimos minutos, nem sei quanto tempo de vídeo que a gente tem aqui, que é da gente já ter estabelecido vínculos com os clientes, com os pacientes, é da gente ter projetos em andamento e de repente a gente precisar dar uma parada nesse mundo exterior para a gente se voltar para dentro, porque a gente tem que se voltar para dentro para a gente estar ao máximo de estabilidade como ser humano, para a gente conseguir passar pelo puerpério. Eu já estou no meu segundo filho. Do meu primeiro, eu passei por um puerpério que foi saudável, eu não tive nenhum problema grave de puerpério, e ainda assim não é fácil. A gente passa por alterações, severas da nossa rotina dentro de casa, de repente a gente tem mais uma criança demandando cuidados. A gente passa por uma alteração severa de hábitos também, o nosso sono fica prejudicado, a nossa alimentação fica prejudicada, o autocuidado dos pais fica prejudicado um tempo até a gente achar um equilíbrio de novo no meio do temporal. E tudo isso também impacta na nossa possibilidade de servir ao mundo. Quando a gente tira esse tempo para servir ao nosso círculo do amor próprio e a gente tira esse tempo para servir para nossa família, e nessa situação de nascimento de filhos, a gente já demanda tanta energia aqui que não sobra muito para a gente partilhar com o resto do mundo. E a gente precisa ter muita responsabilidade, inclusive, em relação a isso. No meu caso em específico, minha principal ferramenta de trabalho é meu próprio cérebro, é minha cabeça, é minha capacidade de ouvir e entender o que está sendo dito, o que não está sendo dito, o que está nas entrelinhas do paciente e fazer decisões sérias em relação às intervenções que eu vou fazer na saúde da pessoa. Então, a minha profissão, ela não me permite estar com a cabeça ruim. Eu sei que existem algumas outras profissões que são mais técnicas, até dentro da própria medicina, existem algumas áreas que são um pouquinho mais, sei lá, fordistas, né? A gente consegue ter uma repetição maior, a gente consegue ter um ritmo de consulta um pouquinho mais menos dependente tanto assim do cérebro do paciente, do médico. Não sei se existe uma área que não vai depender, né? Não, não existe. Mas na minha área em específico, isso é impossível. E eu tenho que contar que período de puerpério, por melhor que eu esteja em termos de saúde física e mental, eu estou em alteração hormonal. Então a alteração ela vai existir, a alteração de sono vai existir. Com a alteração de sono vem alterações cognitivas juntas, vem alteração do bom humor e do mau humor do dia a dia. A gente não pode colocar outras pessoas e o mundo, enfim, numa situação de vulnerabilidade, porque a nossa cabeça não está no melhor funcionamento dela para a gente estar servindo. Então, essa decisão que eu tomo por mim, ela é baseada nisso, inclusive, eu sei das minhas limitações como ser humano e eu não quero expor ninguém a nenhum tipo de falha minha que poderia ser evitada se eu tivesse normal, se eu não tivesse de puerpério pós-parida, mas eu gostaria de deixar essa dica também para outras mulheres. Dentro da medicina, a gente tem um hábito de muitas mulheres voltarem a trabalhar muito rápido, porque a maioria são autônomas. Vou problematizar? Vou. Vou problematizar sim.
Por mais que vocês tenham rede de apoio, por mais que vocês tenham um time de pessoas para ficar com o bebê saudável, vocês saudáveis. Gente, diquinha aqui psiquiátrica para vocês. Pelo amor de Deus, tirem um tempinho para vocês se reestruturarem também. Por mais que vocês tenham todos esses cuidados para alguém com o bebê, né? Pensem no cuidado com vocês mesmas. A gente precisa se recuperar. Esse período de gestação, por mais tranquilo que tenha sido, ele é um período de desgaste corporal. Ele é um período de alterações hormonais, alterações da fisiologia do cérebro, gente. Tudo se altera para preparar para a chegada de uma criança. E a gente, de repente, voltar a trabalhar, sei lá, com 10, 12 dias de pós-parto, a gente pula tanta coisa. Os antigos falam do resguardo quebrado, né? Tem alguns misticismos em volta disso, mas se a gente for falar em termos de saúde mesmo, não vale a pena. Se planejem, tá? Então, as colegas médicas que vão receber esse vídeo aí também, se planejem para tirar um tempo para vocês voltarem de verdade. Não voltar a trabalhar para fugir do rolê em casa, porque eu sei que é difícil. Quer fugir de casa, a gente foge pro salão de beleza, foge para fazer massagem, mas não foge pro trabalho. Porque no trabalho a gente está vulnerabilizando outras pessoas que a gente está atendendo. Uma outra coisa que algumas pessoas têm dúvida, inclusive, até antes de encarar uma gravidez, um planejamento de gravidez, é sobre como que fica a nossa produtividade em relação ao trabalho. Então, eu vou responder por mim, tá? Eu sei que existem diversos níveis de pessoas em relação a isso. Eu tô bem no meio do caminho aí em relação a essa parte de produtividade. Eu não sou a pessoa que fiquei mais produtiva depois de ter filho, apesar de existirem mulheres que ficam, e também não sou a pessoa que desistiu da minha profissão. Eu simplesmente readequei muitas expectativas minhas mesmas e também readaptei horários de atendimento depois que eu voltei a atender do meu primeiro filho. Agora, para o segundo, vai ser praticamente uma repetição disso. O período da gestação em si depende da saúde que você tiver na gravidez. Tem grávida aí que está produzindo até parir e tudo certo. Tem grávida que passa muito mal, dá uma parada. E dentro aqui da média, eu sou da média, a gente oscila muito, tá? Durante o período gestacional. Então, no meu caso, meus primeiros trimestres das duas gravidezes, meu primeiro trimestre é sempre um pouco mais complicado, porque eu tenho um pouco de náusea, muito sono, dá aquela moleza no corpo. Isso não deixa a gente tão produtivo para fazer coisa extra, por exemplo. Segundo trimestre, pelo menos aqui, top na balada, eu fico mais ativa, tá tudo bem ainda, tá tudo correndo bem. Terceiro trimestre já começam algumas outras limitações físicas. Vou até levantar, vou exibir barriguinha, peraí. O vestido nem fica reto. Carregar uma barriguinha dessa, gente, é bonitinho, mas não é tão fácil. A gente tem alterações de equilíbrio, a gente tende a desenvolver alguns desconfortos, porque a musculatura, os ossos estão se adaptando ali com o peso do bebê, com o peso da barriga. Então, por mais ativa fisicamente, por menos peso que você tenha ganhado, seu corpo está em processo de modificação e isso atrapalha algumas coisas em ação de trabalho. Então, no meu caso, que eu trabalho sentada, eu preciso levantar entre um paciente e outro para ir no banheiro, para beber água e para esticar a coluna. É, dirigir mais para frente vai ficando um pouquinho mais difícil porque o cinto incomoda. A gente vai ficando um pouquinho mais pesada. Quem é acostumado a me ouvir tá percebendo que eu tô um pouquinho mais ofegante, né? Eu não sou ofegante assim em geral. A gente fica um pouquinho mais, a respiração fica um pouquinho mais curta. No meu caso, meu filho ainda tá bem alto aqui, então dá aquela amassadinha em pulmão. Isso faz alterações, sim, da maneira que a gente vai trabalhar. As minhas colegas que são cirurgiãs, elas passam por esse perrengue por uma maneira até um pouco mais acentuada, porque as cirurgiãs elas trabalham em pé. E aí a gente tem a questão de inchaço, precisam ser feitas adaptações desses horários de cirurgia, dessa questão ergonômica mesmo, mas não significa que a nossa vida acaba porque a gente engravidou. O puerpério, conforme eu já falei, a gente tem um período de pausa para reestruturação, mas depois a gente volta.
e a gente volta com algumas coisas, para quem resolve voltar, né? A gente volta com algumas coisas que são diferencial que só quem é mamãe sabe. A gente volta com a saudade do trabalho, não vou mentir não, mas a gente volta com aquela garra da gente ter mais vidas dependendo da gente ter um filhotinho em casa que a gente fica com saudade e que a gente quer o melhor para eles. E o melhor para os filhos é uma disponibilidade emocional, é uma disponibilidade de tempo de qualidade, mas não deixa de passar por questões financeiras. Então a gente precisa ter dinheiro para pagar uma alimentação bacana para a criança, para cuidados com saúde, para cuidados culturais. Então a gente recebe uma garra maior para a gente trabalhar, gerar renda e voltar para casa e estar disponível para essas criaturinhas fantásticas que são nossos filhos. E uma outra coisa que algumas mulheres também desenvolvem depois é um aumento dessa capacidade de vinculação com outros seres humanos. A maternidade muda a gente em alguns aspectos. Eu achava que não ia me mudar tanto assim, eu já tinha uma boa relação com as pessoas, eu achava que eu estava num ponto bom, inclusive. Prepotente, porque depois que a gente vira mãe, a gente muda uma série de outras coisas. A gente parece que começa a ter uma percepção do outro de uma maneira diferenciada. Então, são transformações bacanas, eu acho que são transformações para o bem. Dentro das mulheres saudáveis, né? Aqui a gente, para ter essa conversa aqui, eu tô tirando as pessoas que estão saindo aí dessa curva da normalidade, das mulheres que passam por situações traumáticas, das que adoecem. Então, tô tirando essas da conta, tô deixando só quem tá dentro da curva da normalidade. É um processo fantástico. Modéstia à parte, eu acho que vale a pena todo esse perrengue que a gente passa. Eu acho que vale a pena todas essas modificações de expectativas. Algumas mulheres conseguem voltar ao ritmo de produção, não, mas assim, tipo, estudo, especializações, depois de um tempo até curto da maternidade. Aprecio, acho lindo, maravilhoso. Eu não fui dessas. Aqui em casa, até pelo nosso histórico, assim, de tudo que a gente passou, quando meu filho já estava numa idade que dava para eu voltar para um ritmo melhor de trabalho, aconteceram outras situações de saúde aqui na nossa família, que aí eu tive que continuar voltada para dentro do lar. E agora que eu ia voltar de novo pro externo, engravidei do segundo. E aí, novamente, vou tirar meu tempo aqui de mamãezona. Mas a maternidade, ela não é o fim da nossa vida. Não é o fim do nosso investimento profissional também. Não é o fim da vida social. Não é o fim da vida matrimonial. A maternidade, quando saudável, quando bem acompanhada, quando a gente divide perrengues e felicidades com outras mulheres, ou com terapeutas, ou com psiquiatras, a gente consegue ter um plus na vida. A gente ganha uma pétala nova na nossa rosa, que é maravilhosa, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para o vídeo de hoje. Quem chegou até aqui no final, obrigada, valeu. Se tiver algum paciente aqui ainda, bom que vocês acabaram de ver um momento de meia-culpa, né? Um momento de exposição e tal, e para as minhas colegas aí que eu sei que tem curiosidade em relação a esse tema, aí um compartilhamento bem realista da minha parte em relação à maternidade e o serviço, tá? Espero qualquer dúvida aí de vocês. Até breve. Beijo!